Entendendo a Bíblia em boa companhia, não negligencia a mensagem. A mensagem foi dada por Deus lá no Éden e nós podemos ter forças e elementos de convicção para crer, porque aquilo que foi descrito como criado no Éden, nossos pais viram e nós contemplamos. A natureza exuberante, as flores que Deus colocou no jardim ainda perfumam o nosso ar. Os animais, com todo o zelo e carinho e companheirismo que tinham para com o homem, ainda manifestam o amor por as criaturas. Somos todos criaturas de Deus. Filhos de Deus são convidados a se manterem em sua palavra. Adão, Eva foram criados e foram feitos filhos de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Estavam no paraíso, conviviam com Jesus todos os dias, ouviam os anjos cantando, viam a natureza clamando e contemplando e dando graças pelos cantos dos pássaros, viam o louvor ao Criador. As palavras de Deus foram fiéis e verdadeiras. Come de todo o fruto, mas afasta-te do fruto do mal, porque no dia em que deles comerdes, certamente morrerás. Uma advertência solene: coma de tudo que está no paraíso. Toda árvore que der semente, dela comerás, mas não do fruto do conhecimento do mal. Deus desejava que o homem conhecesse no paraíso apenas a árvore da vida, os frutos bons, os que dão semente, e que multiplicasse o paraíso. Cada vilarejo, cada casa, um novo Éden. Um lugar enorme como o planeta Terra precisava ser um jardim enorme como o modelo deixado por Deus. Logo que o homem vencesse a tentação, então o mal não teria mais espaço no paraíso. Aquela árvore seria arrancada e a tentação não teria mais lugar. Porque Lúcifer, o anjo caído, ele só tinha espaço na terra e naquele espaço da árvore do conhecimento do mal. Por isso a advertência foi solene e não se aproxime, não toque, não coma, não olhe, não se afaste de Adão. Ambos serão uma carne, deverão viver em conjunto. No entanto, veio o enganador. Ele veio e cultivou aquela árvore do mal. Ele fez de tudo para que o seu fruto fosse o melhor possível. Estudou a genética daquela árvore, o cultivo do solo, a genética e o comportamento de Adão e de Eva. Tudo estava preparado, a arapuca estava pronta, a cilada era certeira, estava ali, mas ele não tinha espaço. Tinha que ficar ali, acoitado, esperando a vítima. Eva então se afasta de Adão e Adão desapercebidamente vê Eva se afastando e Eva se aproxima do local proibido. Ali, uma serpente encantadora, o animal mais belo do paraíso, que voava, tinha asas e soltava laivos dourados quando voava. Era um animal dos mais atraentes, não poderia haver melhor cilada. Estava a serpente serpenteando pela árvore do conhecimento do mal. Quando Eva se aproxima, a serpente fala com Eva. E isso surpreende, porque sabemos os animais são mudos. E a serpente então leva a mensagem que está em Gênesis capítulo 3, verso 4. Vamos ver, mas antes vamos orar. Porque antes de falar do mal, precisamos proteger o nosso ser com as bênçãos dos céus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas mensagens, pela vida, pelo paraíso, pela tua palavra, que nós nos mantenhamos dela longe do mal, que nunca tenhamos dado espaço a Satanás para que ele possa se acampar ao nosso redor. Mas livra-nos do mal, é o que peço, com bênçãos para os que estão ouvindo, para que a vida deles seja cheia do teu Santo Espírito e frutifique os bons frutos, o fruto da vida, em nome de Jesus. Amém. Pois agora que vamos passar a conhecer a história do mal na terra, depois de Gênesis 1 e 2, Gênesis capítulo 1 e 2, tudo era belo, tudo era perfeito, tudo era muito bom. Então vem Gênesis capítulo 3, verso 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrerás. O que é que foi que Deus disse? Não toque na árvore, porque certamente morrerás. Mas a serpente diz o quê? Com certeza não morrerás. Qual é a garantia que ela pôde dar se próprio Lúcifer havia sido lançado dos céus,
e já a sua fagulha de vida começava a sentir os laivos do desespero, da ausência do poder vivificador do nosso Deus. Ele tinha certeza, sim, da sua condenação e da morte, mas precisava arrastar sobre seu séquito para os seus seguidores um caudilho de pecadores, de desobedientes, de pessoas que acreditassem num anátema, numa mensagem que deve ser por nós desconhecida, mas que é cativante, porque é feita por um artista, um artífice do mal. Ele é astucioso como a serpente, por isso se deu bem com ela. E veja que ao caminhar no caminho das trevas, as pessoas começam então a ter menos entendimento. E Eva passou a dizer o seguinte, verso 5: Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O pai da mentira, conforme está registrado lá em João capítulo 8, 44, é também o maior estelionatário, é o pai do logro. É ele quem traz esta mensagem mentirosa: certamente não morrerás. Ele contrafez a alegação de Deus, dizendo que Eva morreria, que Adão morreria se eles tocassem no fruto, comessem do fruto. Sabia que esse seria o resultado, mas confiava no poder de barganha com Deus, porque Deus, amando Adão e Eva da forma como amava, não poderia matá-los por conta do pecado, e portanto ele também estaria livre da condenação pelo seu pecado. Diria ele ao universo e a Deus, a todos os seres e anjos: Deus não pode me matar sem matar a esses que também pecaram. Mas a liberdade, o plano de salvação já estava lá antes da criação do mundo. Porque Deus, quando viu o mal, conhecedor que era do mal, pelo mal praticado por Satanás, conhecedor do mal por ser conhecedor do presente, do passado e do futuro, esse Deus providenciou uma redenção para você e para mim. O mundo não é mais do maligno, nós não estamos mais sob a acusação de Satanás. Eles pecaram, ou eles morrem, ou eu não estarei condenado também. Então vem aqui uma liberdade, uma libertação plena, capaz de poder salvar. Gênesis 3:6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente os olhos e, além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, o que ela queria então? Sagacidade. O que é que Satanás prometeu? Vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Espera aí só um pouquinho. O que é que diz lá em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 mostram como o homem era semelhante a Deus, pois Deus caminhava no paraíso pela tarde com o homem e com Eva. Adão e Eva estavam na comunhão com o seu semelhante. Adão e Eva, os colaterais, semelhantes a Deus. Satanás prometia algo que eles já tinham, a semelhança de Deus, mas queria ele que eles pensassem a mesma coisa que pensou: subirei as estrelas acima do Altíssimo, serei semelhante a Deus. O que estava no coração do diabo, agora estava no coração de Eva. Foi simplesmente pelo contemplar o pecado, por cultivar o pecado no coração, que Satanás conseguiu fazer Eva entrar nesse colapso. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, veja, ela observou, ela cobiçou, ela realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela ter sagacidade. Não tinha nada de bom, apenas sagacidade. Tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido. O marido que tinha Eva como ser importante na sua vida titubeou. Tanto Eva não procurou a Deus no momento em que contemplou uma serpente falando, também não procurou o marido. Olha, tem um animal falando. Não perguntou a Deus para esclarecer sobre esse fruto, sobre as qualidades e defeitos desse fruto. Desconfiou de quem ela conhecia profundamente, o seu Criador. Desconfiou daquele que caminhava com ela no paraíso, para acreditar numa serpente. Por quê? Porque a serpente tem encantos, ela tem um fruto lindo, maravilhoso, ele tem um fruto gostoso. E quando Satanás cultivou aquela árvore, colocou todas aquelas qualidades naquele fruto, com certeza absoluta, Eva não
titubeou e comeu daquele fruto porque cobiçava o mal. Ali ela inocentemente toca no fruto, come o fruto, vê que ele é agradável de comer e então leva ao marido. E o marido, vendo aquela tragédia, ele por amor fenece em seu entendimento, sabia do fruto do pecado, sabia da consequência do pecado e agora voluntariamente se entrega a comer do fruto. Também não procurou a Deus para a solução desse problema. Procurou resolver com suas próprias forças o problema do pecado. Mas o problema do pecado é Jesus quem resolve. Ele veio e morreu na cruz. Ele trouxe a árvore da vida e está guardada para mim e para você, para que aquele que pecar, aquele que comeu do fruto da morte, do conhecimento do mal, possa ser restaurado de novo à imagem e semelhança do nosso Criador. E que nós possamos então comer novamente do fruto da vida e termos as nossas células regeneradas. Eis que farei novas todas as coisas, disse Jesus. Certamente Satanás passou muito tempo estudando a vida de Adão e Eva. Certamente ele está do teu lado e do meu lado, estudando cada passo para saber onde podemos tropeçar, colocando cascas de banana no nosso caminho, para que nós tropecemos e saiamos assim da plena confiança de Deus, de confiar nos seus conselhos, nos seus estatutos, nas suas leis, nos seus mandamentos e na sua palavra, para confiarmos em falsos profetas, homens que pregam de falsas doutrinas, homens que falam de tradição e não da palavra de Deus. Onde está firmado a tua convicção? Por que você segue o teu caminho? É difícil para alguém deixar uma escolha passada de pecado, uma doutrina bíblica errada e seguir aquilo que Deus comanda. Certamente morrerás, mas Deus traz a palavra da vida e você não precisa passar pelo sofrimento do pecado. Você pode sim se elevar à imagem e semelhança ainda aqui e agora, a imagem e semelhança de Deus. Cada passo em direção ao pecado é um passo em direção às trevas, ao fruto proibido e ao animal portador de luz que vai morrer nas trevas. Cada passo em direção ao erro é um passo em direção ao mal, em direção a Satanás. A condenação final será morte eterna. Mas Deus convida para que nós tenhamos uma vida e vida eterna. Não permitamos que Satanás semeie dúvida e desconfiança em nosso relacionamento para com Deus, em nosso relacionamento entre homem e mulher, porque foi lá que surgiu a dúvida no relacionamento de Adão com Eva. Não permitamos que surja dúvida no relacionamento do homem com a serpente. Os animais do paraíso desconfiam agora do homem, fogem do homem. Antes se avizinhavam, eram acariciados e trocavam toda a atenção e carinho com o homem. Agora fogem do homem. Nós estamos vivendo um mundo de desconfiança. A serpente é o símbolo maior, porque diz Jesus, a maldição da serpente é que ela vai rastejar, não rasteja atrás. E além do mais, ela ferirá o nosso calcanhar, mas Cristo esmaga a cabeça da serpente. Você é um vencedor, não precisa viver na desconfiança ouvindo a voz da serpente. Viva uma luz maior. Entretanto, diz Ellen White, nas Patriarcas e Profetas, página 56, Adão entrou numa situação difícil. Adão compreendeu que sua companheira havia transgredido a ordem de Deus, desrespeitando a única proibição a eles impostas como prova de fidelidade e amor. Teve uma luta interior, lamentou haver permitido que Eva se afastasse dele. Agora, porém, a ação estava praticada. Ele devia separar-se daquela cuja companhia tinha sido uma alegria. Como poderia suportar isso? Como nós podemos nos suportar, nos afastarmos do pecado e da morte? Como nós poderemos nos afastar daquilo que cobiçamos a vida toda, que está enraizado na tradição? O pecado vem até a terceira e quarta geração, mas dos que servem a Deus, e Deus nos livra. Mas a
bênção de Deus vem até 1000 gerações. O pecado perturba a nossa genética, perturba o nosso comportamento, as nossas escolhas. Somos simpáticos às atitudes pecaminosas cultivadas pelos nossos antepassados. Satanás cultivou muito bem o terreno da árvore do mal nos nossos antepassados. Nascemos em pecado, mas não precisamos viver no pecado. Precisamos viver no jardim do Éden, no amor do Pai, na árvore da vida. E agora eu convido, pense, Satanás disse que eles seriam iguais a Deus, mas eles já eram iguais a Deus. Gênesis 3, 5 e Gênesis 1, 27. 1, 27, faremos o homem à nossa semelhança. 3, 5, você será semelhante a Deus. Você poderia dar um passo agora em razão da tua verdade, em razão da palavra de Deus? O que você está esperando para largar os falsos ensinos, os comodismos, a segurança no status quo, agradar parentes e amigos por manter-se num ensino equivocado, a rodinha de amigos na bebedinha da cerveja, na bebida do álcool, na prova da droga, no cigarro, nas atitudes erradas, as escolhas do grupo? Você está dentro ou você está seguindo a palavra de Deus? A tradição ou a verdade? A tradição é colocada por Satanás como eixo a ser seguido, mas Deus apresenta uma verdade absoluta, é a sua palavra. Mais importa servir a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, 29. E Apocalipse nos conclama: sai dela, povo meu, porque o povo de Deus segue o caminho do paraíso, o caminho da luz, não do vagalume, não aquela luz que se apaga, o Satanás, mas o Criador da luz, o Criador de todas as coisas. Você anda no caminho da luz, por isso a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Não há outro caminho senão Cristo e a sua palavra. O resto provém do maligno. Segue o caminho de Deus, é o convite. 5 minutos vem, entende? Vai ao ar às 8 da manhã e traz o resumo dessa programação diariamente. Às 9 horas você tem o programa completo, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Siga, compartilhe, ore por esse programa, toca o sininho, faz com que essa mensagem chegue ao mundo, compartilhando com todos. Não esqueça, você é um convidado especial de Deus. Eu aguardo você amanhã com um novo e maravilhoso tema do Éden.